Queridos irmãos e irmãs, 3 pensamentos para essa noite a partir da liturgia que nós escutamos. Primeiro pensamento: Jacó entra em luta com Deus. A gente está vendo que Jacó, ele é o neto de Abraão, filho do Isaac. Ele que vai ter os 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel. E nesse episódio de hoje nós vemos Jacó que entra nessa luta com Deus, mesmo sem saber que era com Deus, mas depois ele se dá conta, para ganhar a bênção, para ser abençoado. Acho interessante que não foi uma nem duas vezes já que o nosso querido Papa Francisco, e que Deus o ajude na sua recuperação da cirurgia, em que ele diz que Jesus prefere que nós sejamos honestos e verdadeiros, brigando com Ele na nossa oração, do que a gente seja falso, dirigindo para Ele palavras doces, quando na verdade o nosso coração está cheio de revolta diante das circunstâncias que nós não conseguimos entender e lidar. Jesus prefere que a gente brigue com Ele, sendo verdadeiro. Por isso, assim como Jacó, não tenhamos medo de entrar na luta com Deus, para estarmos com Ele e sermos assim abençoados pela Sua presença na nossa vida. A segunda reflexão, o segundo pensamento: diante do milagre de Jesus, diante da graça realizada na vida deste homem que era mudo e que começou a falar, nós podemos ter duas reações. Aquela que tiveram as multidões: nunca se viu coisa igual em Israel. Ou a dos fariseus: é demônio que ele faz isso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não é de se surpreender que nos dias de hoje, por mais que a gente anuncie a verdade, quem não quer reconhecer a verdade e a presença de Deus na sua vida, vai achar que é pelo demônio, ou que não é nada, ou que é bobagem, e não vai aceitar nossa pregação, não vai aceitar nem nosso milagre. Nós podemos testemunhar uma graça extraordinária na nossa vida. Quem quiser entender como graça de Deus, vai ficar maravilhado por ver uma coisa extraordinária. Quem não quiser, vai continuar não enxergando a ação de Deus, vai continuar negando a ação de Deus no mundo. Então, infelizmente, nós estamos numa sociedade onde isso é muito normal, onde as pessoas não querem ouvir a outra versão ou a verdade. Eles querem apenas manter-se na sua ideologia, independente do que vai acontecer. Por isso não vale a pena a gente entrar na discussão. Vale sim nós continuarmos firmes na fé, testemunhando a ação de Deus na nossa vida, mas não vale a pena discutir com quem não aceita o diferente, com quem não aceita a fé, com quem não aceita a própria ciência, com quem não aceita nenhum princípio moral que não seja a sua opinião sobre as coisas. E o terceiro pensamento desta noite, que gostaria de partilhar com vocês, é esse chamado vocacional. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. E Jesus diz para nós pedirmos ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Já expliquei outras vezes. O que é a messe? A messe é uma plantação que, quando ela está pronta para ser colhida, precisa ser colhida imediatamente, porque se deixar um pouco mais, ela passa do ponto. A gente conhece pouco disso. Eu lembro que sempre gosto de usar o exemplo lá de Paverama, do seu Cassol, que cultivava os pepinos para serem colhidos para conserva. Quem já plantou pepino sabe, da manhã para a tarde, da noite para o dia, do dia para a noite, a frutinha cresce muito.
E aí, se a gente tinha que colher de manhã e deixou de colher de manhã para colher de tarde, ele já passou do ponto padrão para ser colhido e servir para conserva. Já vai ter que ser para outra coisa e não serve mais. Só para a gente entender o que Jesus quis dizer quando a messe é grande e os operários são poucos. Se o caçal se esforça para não perder nenhum pepino da colheita dele, muito maior é o esforço de Deus por salvar nós, seres humanos, e por isso precisa de operários para a colheita, para que ninguém se perca. Por isso, nos disponhamos nós também a servirmos ao Senhor na integralidade de nossa vida e rezemos para que o Senhor sempre envie operários para a sua messe. Aproveitando o ensejo do pedido de Jesus, rezemos. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.